Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 18, Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Parábola da festa de bodas, itens 1 e 2. Falando ainda por parábolas, Jesus lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, enviou seus servos para chamar às bodas aqueles que haviam sido convidados, mas eles se recusaram a ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu jantar, mandei matar meus bois e todos os animais que havia mandado engordar. Tudo está pronto, venham às bodas. Mas eles nem se incomodaram com isso. Partiram um para sua casa de campo, outro atrás de seus negócios. Outros agarraram servos e os mataram, depois de tê-los assintosamente ultrajado. Sabendo disso, o rei ficou tomado de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou esses assassinos e queimou sua cidade. Então disse a seus servos: A festa de bodas está totalmente pronta, mas aqueles que haviam sido convidados não eram dignos dela. Vão, portanto, para as encruzilhadas e chamem para as bodas todos os que encontrarem. Seus servos saíram então pelas ruas e reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. A sala das bodas ficou cheia de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, ao perceber um homem que não vestia a túnica nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então o rei disse a seus servos: Atem suas mãos e seus pés e lancem-no nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. O incrédulo sorri com esta parábola, que lhe parece de ingenuidade pueril, porque não compreende que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim é necessário que não ultrapasse os limites do que se pode acreditar. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não forem despojadas de seus envoltórios, para encontrar seu sentido oculto. Jesus tirava as suas dos costumes mais usuais da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tem por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual.
O sentido só parece muitas vezes ininteligível, porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Com os primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, que Deus tinha convidado por primeiro ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas que vinham exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras quase não eram escutadas. Seus avisos eram desprezados. Muitos foram até massacrados como servos da parábola. Os convidados, que se desculpam por terem de cuidar de seus campos e negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, ficam indiferentes às coisas celestes. Era a crença entre os judeus da época que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia prometido, com efeito, a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre, tomando a forma pelo fundo, acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda de Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores à plebe conceberem a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, mas em parte alguma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob um misterioso véu, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite sua lei, primeiramente a Moisés, depois por meio de Jesus. Foi desse pequeno fogo que partiu a luz que devia se espalhar pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, depois de abandonar a idolatria, tinham negligenciado a lei moral para se apegar à prática mais fácil das formas exteriores. O mal estava em seu auge. A nação escravizada era dilacerada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade tinha penetrado até mesmo no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para reconduzi-los à observância da lei e para lhes abrir os novos horizontes da vida futura. Dos primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Foi assim que perderam o fruto que teriam colhido por sua iniciativa. Seria injusto, contudo, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e saduceus, que perderam a nação por causa do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São especialmente eles que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao banquete de bodas. Depois acrescenta: ao ver isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Com isso queria dizer que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras, e que estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao banquete em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É necessário, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido com a túnica nupcial, isto é, ter a pureza de coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas de todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a põem em prática? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus diz: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento.
Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.